Olá, pessoal. Feliz quarta-feira, 17 de junho. Vamos lá para mais uma aula. Hoje vocês têm educação física e a gente vai trabalhar com ciências e matemática, certo? Então, no contexto de ciências, a gente vai pegar o nosso livro de ciências lá na página 58, primeiro na 57 e depois na 58, tá? Então, na 57, a gente vai falar sobre as formigas, a formiga saúva, tá? Então, a gente vai saber um pouco da história, que foi quando o Padre Anchieta chegou no Brasil, ele viu que os índios tinham um hábito muito diferente do que ele conhecia. Tinha uma determinada época do ano que eles ficavam pegando esses frutos do céu, pulando, né? E enchiam vasos e depois eles torravam e comiam como se fosse amendoim. E na verdade, isso eram formigas, né? Que ela tinha o abdômen grande e ela era conhecida como tanajura ou içás. Né? Então, segundo a lenda indígena, foi uma cobra que ensinou os índios, uma cobra pequena, a consumir esse tipo de inseto. Um dia eles viram esse réptil comendo uma saúva e eles decidiram experimentar e viram que era muito gostoso. Então, a partir desse dia, eles começaram a consumir a formiga saúva, a formiga tanajura, tá? Depois tem dois videozinhos para vocês saberem mais sobre a formiga saúva, como que elas construíam seus formigueiros e a transformação da formiga tanajura, da saúva, certo? Depois no caderno de atividades de ciências, nas páginas 12, 13, 14, 15 e 16, vai ter exercícios para a gente recordar o assunto sobre os vertebrados, tá? E sobre os invertebrados, certo? Que é mais para a gente dar uma encerrada aí nos vertebrados e nos assuntos dos invertebrados, para a gente poder partir já para outro assunto, tá? Depois disso, a gente vai trabalhar no nosso livro de matemática, tá? Lá na página 34, 35, 36, 37, 38 e 39, tá? Então, lá na página 36, a gente vai começar trabalhando com a localização e a movimentação. Então, aqui no exercício número 1, a gente vai começar a perceber a direita, a esquerda, a frente, atrás e entre que é no meio. Então, nunca esqueçam, esquerda é o lado do nosso coração, tá? Esquerda é o lado do nosso coração. Muitas pessoas são destras, são direitas, tá? Então, elas escrevem com a mão direita. Tem outras que vão ser canhotas, que vão escrever com a mão esquerda. Então, lado esquerdo, lado do coração, tá? O que está na nossa frente, o que está atrás e o que está entre, tá? Depois, no seguindo as setas, a gente vai trabalhar com a malha quadriculada, que vai ser com os quadrinhos. Então, quando diz assim, 2, eu conto 2 quadrinhos. Quando eu disser 3, eu conto 3 quadrinhos, daí tem a flechinha para baixo, se é para cima, se é para frente, certo? Vão contando as flechinhas e os quadrinhos para vocês verem. Então, no número 1, tem um exemplo que mostra, né? Ela andou 2, depois ela desceu 6, ela andou 6, ela desceu mais 1, ela andou 11, ela subiu 6 quadrinhos e daí ela andou 4 para chegar na casinha. A mesma coisa vocês vão fazer no exercício aqui número 2 dos ratinhos para chegar no... Vocês vão observar o caminho que os ratinhos fizeram. E daí depois vocês vão ter que fazer
o caminho dos ratinhos, certo? Do ratinho cinza e do ratinho branco. Então, eles começam, o ratinho cinza começa andando 2 casinhas para frente e descendo uma para baixo. Quantas que ele anda para frente de novo? Quantas que ele desce? Quantas que ele anda para frente? Então, eu coloco a flechinha, se é para baixo, se é para frente, se é para cima. Eu tenho que colocar a flechinha, tá? Na página 38, certo? Na página 38, como a gente começou a trabalhar o bairro na aula de geografia, a gente vai olhar o que se localiza aqui dentro desse bairro, tá? E lá aonde tá marcado, tá? Onde o Roberto e o Pedro moram, eles são pontos de referência, tá? Então, vocês vão tentar, vocês vão observar o caminho e vão escrever por onde que eles passaram, tá? Se foi perto da escola, da sorveteria, da praça, do mercado, da farmácia, do jornaleiro, da padaria, do açougue, até chegar na casa do Pedro. Mas eu tenho que usar os pontos de referência, tá? Por exemplo, ele tem quadras que não tem escrito nada. Então, eu não tenho como dar um ponto de referência. Então, eu vou usar os caminhos que tem os pontos de referência, certo? E na página 39, vocês vão descrever, né, qual foi, vocês vão tentar entender como que saí da minha casa, passei em frente à escola e fui até a sorveteria comprar um sorvete. Então, essa é a descrição. Depois saí da sorveteria e passei pela entrada do mercado. Atravessei a rua em direção à praça e parei para tomar o meu sorvete. Saí da praça, andei pela calçada em frente à padaria e segui para a casa do meu sobrinho Pedro, ao lado do açougue. Então, risque de vermelho no desenho da página anterior o caminho que o meu tio fez. Então, lá vocês vão fazer todo o caminho que o tio dele fez, tá? Depois, Pedro saiu com a mãe dele para fazer algumas compras no mercado. A primeira parada foi na padaria para comprar pão, depois eles passaram pela praça, pois Pedro ia encontrar uma amiga. Em seguida, foram fazer as compras no mercado e voltaram para casa. Então, agora, descreva e represente na página anterior o caminho completo que o Pedro e a mãe dele fizeram. Então, ali que vocês vão representar, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, depois na nossa videoaula a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Até mais! Qualquer dúvida, qualquer coisa, tem mais uns probleminhas e uns cálculos para vocês fazerem, ok? Beijo!